Desejo intenso de ver, ouvir, Conhecer. experimentar algo novo, ou gerar algo novo. Original. desconhecido. Essas são características de um curioso. Os artistas são curiosos de verdade. Olá, esse é o podcast Pense como Artista e eu sou a Camille Félix. Eu sou Cecília Bueri. E eu sou a Natália Simões. Falando sobre esse tema de curiosidade hoje. Eu, particularmente, posso começar falando que sempre fui uma pessoa muito curiosa quando criança. Sim. Né? Esse sempre foi meio que o meu apelido, assim. Eu também. Sempre fui tida como a fuxiqueira da sala. Não parava quieta, tava sempre curiosa. Uhum. Mas eu acho que isso é uma característica inerente da raça humana. Para desenvolver a cognição da criança, inclusive, isso é fundamental. Exatamente. Então, como você mesmo disse, é uma característica da nossa infância, né, do ser humano. Mas quando a gente vai crescendo, o que a gente observa muito, o que acontece na maioria das vezes, é que a gente se coloca dentro de uma caixinha e a gente troca a palavra curioso para observadora, observador, né? Sim, ao longo da nossa vida a gente sempre é colocado como observador por ser adulto e ser colocado nesse lugar. Quando a gente fala de curiosidade, criança curiosa, a gente imagina mais energia, uma criança numa sala futucando tudo e etc. E ao longo da vida a gente vai se colocando num lugar mais passivo, né? De observar o ambiente e tal. É bem triste. E se observar bem, os artistas precisam ter essas duas características. Ele precisa ser curioso e também precisa ser observador. Inclusive, no livro Pense como Artista, de Will Gompertz, tem uma frase que é muito característica disso, a curiosidade é a ferramenta imaterial que dá forma ao seu trabalho, assim como o pincel. E é real como que acontece isso. E agora imagina se a gente juntasse, né, a nossa animação, a nossa curiosidade da infância, junto com o nosso entendimento, nosso intelecto, né, de adulto. O que isso não traria, né, grandes ideias, grandes ações. Sim. E o que a gente sempre pergunta, qual é o momento de destravar? Como que surge essa epifania? Pra mim, eu acho que é se colocar vulnerável diante das situações. É você se desafiar mesmo no seu dia a dia, ou na sua profissão, ou na sua própria casa mesmo. Sim. Quando a gente, por exemplo, dá um exemplo bem cotidiano, quando a gente vai num restaurante, por exemplo, no fim de semana, algo assim, a gente senta na mesa com uma criança e o garçom muitas vezes traz, assim, um papel de pintar com um lápis de cor e fala, olha, senta aqui pra criança ficar quietinha, né? Pinta aqui pra ela se distrair e tudo mais. Então, é uma coisa muito característica, pintar, desenhar, coisa de criança, né? Como a gente fala, mas, na verdade, se a gente se colocasse vulnerável, como a Cecília disse, e deixasse esse papel em branco, de novo, né? A tinta, o lápis de cor, pra gente, hoje em dia, colocar algo ali, criar algo novo, talvez geraria algo muito extraordinário. Porque a gente acaba podando também essa parte mais lúdica, né? Que, igual você falou, da pintura, do desenho, que é o modo como a criança e a gente é ensinado a se comunicar. Mas durante a vida a gente vai se podando, até pela forma de ensino e etc., que vai mais para escrita, para leitura. Então essa parte lúdica e criativa acaba ficando mais fechada. E nesse mesmo livro que eu tinha comentado, tem exatamente esse ponto, que a Marina é um personagem que conta no livro. Ela teve esse processo foi podada quando era mais nova e acabou que com isso ficou com medo de ser julgada e acabou adormecendo certas habilidades que ela tinha até ter um momento de epifania dela, que foi quando ela encontrou o marido dela. O Lei. Isso! A característica principal da Marina como artista, né? Ela foi podada, mas depois que ela encontrou o Lei, um companheiro artístico dela, e ela conseguiu se consolidar como artista, ela tinha essa questão de convidar o público a instigar essa curiosidade, participar das performances que eles propunham. Isso é bem interessante e marcante do trabalho dela. Porque com ele, ela começou a conseguir se energizar. Foi um momento de liberdade artística que ela se encontrou. Sim. Porque tinha alguém que entendia ela e acreditava no potencial dela. Sim. A gente tem vários exemplos, né, no nosso mundo. Como, por exemplo, os Beatles, o Paul McCartney e o John Lennon, que durante muitos anos foram companheiros artísticos, que deu muito certo. Depois de um tempo tiveram uma briga e tal, foi até acusado o fim dos Beatles, mas durante muito tempo eles se encontraram nesse lugar de companheiros artísticos. Né? Sim, essa colaboração artística é fundamental. E essa colaboração pode, né, ser gerada de várias maneiras diferentes, não só artística, como você deu o exemplo dos Beatles, mas também financeiramente, né? Às vezes a gente tem, na verdade, temos vários artistas, pessoas muito talentosas aí,
no mundo afora, mas não tem ninguém que realmente invista, né, pra fazer com que aquele trabalho fique mais excelente, né, com materiais melhores, que essa pessoa tenha uma maior visibilidade. Então, é muito importante para um artista ter esse incentivo, seja de financeiro ou até mesmo emocional, né, das ideias e tudo isso. E um exemplo disso é o Caravaggio. Ele só teve o sucesso que ele teve porque teve os mecenas para investirem nele. E ele é um exemplo de arte barroca que a gente consegue ver claramente que ele era apaixonado no que ele fazia. E a gente consegue observar nas obras dele. Importante você ter falado essa palavra apaixonado, porque a curiosidade, ela leva a essa paixão. Quando você é apaixonado no sentido da palavra mesmo, sobre algum assunto, você fica curioso, você vai atrás, você instiga. É um prazer, né? Isso. Eu quero até dar um exemplo aqui de algo que ele fala no livro, o autor cita David Weiss e ele fala como trabalhar melhor, 10 mandamentos de como trabalhar melhor. Primeiro, faça uma coisa de cada vez. Segundo, conheça o problema, isso é algo que a gente ouve muito, né, como designer. 3, aprenda a ouvir. 4, aprenda a fazer perguntas, se colocar vulnerável. Com certeza. 5, distingua o razoável do absurdo. 6, aceite a mudança como inevitável. Algo que meu pai sempre fala é, se você está preparado para a mudança, você sempre vai se dar bem em tudo. Isso é muito real. 7, admita seus erros. 8, fale de maneira simples. 9, fique calmo. E 10, sorria. Né, tem alegria em todo esse processo. A paixão que a gente estava falando mais cedo. E outro ponto é, acredite em você. Inclusive, tem uma frase que o autor aborda, que é do Gilbert George, que é, faça o mundo acreditar em você e pagar caro por esse privilégio. E é basicamente isso. Se você tiver autoconfiança pra desenvolver, exercer sua curiosidade, você vai ter um sucesso. É isso aí. Sim, sempre exercendo a sua curiosidade, instigando essa curiosidade, né? E para você, ouvinte, que está se perguntando, como eu posso ser um artista de sucesso? Seja vulnerável, se torne vulnerável. Pratique a sua curiosidade. E saia da sua zona de conforto. Esse foi o podcast Pense como um Artista e até o próximo. Tchau!